Capítulo 20. A magia do teatro inspira até as almas mais escuras. Alguns dias depois. O meu cabelo estava liso e com um pouco de volume depois que saí do banheiro e passei chapinha pela primeira vez em 10 anos. Doeu, pois estava quente e eu não estava acostumada, mas me fixei que os resultados que isso traria seriam incríveis. Saí para comprar alguns produtos de beleza sob a supervisão de Brigitte do outro lado da cidade. Ela me explicou o uso de cada acessório, e eu complementei vendo tutoriais na internet sobre o assunto. O resultado? Minha bochecha rosada e a boca na cor do outono, um vermelho alaranjado. Me encarei no velho espelho. Com o fundo do meu quarto escuro ficava um pouco difícil saber se eu estava bonita, mas estava confortável no vestido caro que comprei na loja em Riverdale. O traje perfeito de cor azul bebê com babados, sem mangas e com o decote que até caia bem em meus seios já que não eram tão grandes quanto os de Dakota ou de Johanna. Alguém toca à minha porta. Mamãe. Vejo-a entrar através do espelho, enquanto tento separar as mechas do meu cabelo, e ajustar cada uma ao seu devido lugar. Eram 21h50 quando olhei no visor do meu celular e sabia que tinha 10 minutos para manter a pontualidade. Filha, por Deus, o que é isso? Para onde vai vestida dessa forma? A senhora não gostou? A olhei tristemente. Eu gostei, mas não foi o que eu perguntei. Vou sair com Johanna Mitchell, ela que tem uma surpresa para mim. E espera estar bonita para o lugar onde vai. Mas você nunca se vestiu dessa forma, minha filha. Você se sente bem trajando o vestido agora? Sim, mamãe, eu estou realmente sentindo energias boas e sei que só tenho a ganhar com essa mudança de visual. Johanna me incentivou a ficar bem comigo mesma para estar bem comigo mesma. Então comprei esse vestido caríssimo em Riverdale e achei uma boa estrear hoje. Ele é um tamanho maior para não marcar e nem subir muito. Johanna, eu posso estar errada, querida, mas, pela maneira com que falou sobre da sua viagem com ela, não me é normal, é suspeito. Você não sente por Johanna o que sente por Noah, estou certa? Ela se senta na beirada da minha cama apoiada por sua bengala, e com sua roupa de dormir, bobs no cabelo, e as pantufas rosas nos pés miúdo, se eu me viro em sua direção, solto os meus cabelos, se enfim estou sentada ao seu lado, tomando seu ombro entre as minhas mãos e suspiro, olho-a sutilmente. A verdade, mamãe. Engulo em seco, sinto o temor de levar um tapa na cara quando seu olhar se fixa no meu, e ela aguarda que eu diga algo, de preferência a resposta para sua dúvida. É que... Eu descobri que... estava... gostando de Johanna Mitchell, que a amizade entre amigas era na verdade um estranho desejo, uma atração do tipo que homens e mulheres têm, só que nesse caso, é a atração de uma mulher por outra mulher, uma lésbica. Mamãe fica sem palavras, ela se levanta com um pequeno gemido me deixando de lado, vira as costas para mim enquanto busca apoio no lastro da minha cama, e depois se vira na minha direção com um olhar vazio e sem sorriso. As rugas e pontos do seu rosto se tornam mais profundos e rígidos, como numa carranca enraivecida. Lésbica? É assim que chamam esse estranho mundo onde uma mulher se apaixona por outra? Sim, mamãe, e isso não é estranho. Na nossa sociedade é muito normal que coisas assim aconteçam. E para a gente só basta assumir e se permitir o desejo. Eu não nasci assim, apenas escolhi isso. Johanna me seduziu, me deu o carinho e a atenção que eu tanto ansiava, me puxou do buraco da depressão, me ensinou como beijar, até foi capaz de fazer essa coisa no meio das minhas pernas subir, sabe? Com tanto homem no mundo, a minha filha, a minha única filha se apaixona por uma mulher. Mamãe não parece ter ouvido o que eu disse. Conservadora e fiel às tradições familiares, ela tinha escutado o que eu disse, não tinha ouvido verdadeiramente. Imediatamente, eu entreabro os lábios e os meus olhos viram uma cachoeira. As lágrimas parecem literalmente água, porque rolam dos meus olhos diretamente no chão, e eu me fecho numa concha. Isso se chama luxúria, filha. Vaidade do ser, e falta de umas boas palmadas. Eu não sei onde errei na sua criação. De repente, ouvimos um som de sinos vindo da sala. Era a campainha tocada do lado de fora da porta. Mamãe percebeu, e se encaminhou até a porta em passos de zumbi. Mamãe, a senhora está brava comigo? Você me machucou profundamente agora. Vai passear, querida, amanhã falamos sobre isso. Não seja chorona. Mas... vai. Cecília. Eu sigo até o primeiro andar tentando sustentar um sorriso, mas não consigo mantê-lo por muito tempo. Ainda mais isso com a minha mãe que quebrou toda a minha vibe. A coisa que me deixava triste era ver a reação no rosto dela.
ela sequer cogitou os meus sentimentos e apenas expurgou a minha decisão de me apaixonar por uma mulher. Disse que era luxúria, e que eu precisava levar alguns tapas. De certo, o pior tapa que levei foi saber que apenas a filha hetero teria lugar no coração dela, e que a lésbica seria uma pecadora. Johanna sorriu ao me ver saindo de casa. Ela estava estupenda dentro de um vestido de gala roxo solto nas partes certas de seu corpo, como se ela se fosse uma dançarina argentina de flamenco, com muito brilho e luxo no tecido das suas roupas. O seu salto era de alguns centímetros, seus cabelos estavam cacheados artificialmente, mas maravilhosos, e sua boca estava recheada por um batom bordô que era muito parecido com o meu. Eu sorri e me atirei aos seus braços. Com um giro ela me virou, e já me prendeu à porta do carro, enquanto sua mão correu pelas minhas costas e se enganchou em minha nuca. Eu segurei suas costas enquanto a beijava. Até mesmo seu batom tinha um gosto delicioso. Você também sempre está. Está tudo bem com você, sweetheart? Posso sentir algo a incomodando só de olhar nos seus olhos, no seu sorriso frio, no que parece uma maquiagem borrada. Sim, eu estou bem. É que eu estava conversando com a minha mãe e deixamos um assunto para depois. Ok, então, está pronta para a minha surpresa? Sim. Ao que eu respondo, mudando totalmente as minhas expressões para afastar ela da minha fossa, e não contaminar todo o encontro. Ai, por que você gosta tanto de surpresas? Eu fico nervosa toda vez que me faz uma. Essa é a graça, ver a surpresa no seu lindo rosto. Entra no carro, temos que chegar lá na hora. É para já. Ela abre a porta para mim, e depois dá a volta e entra também. Eu afivelo os meus cintos um pouco abaixo dos meus seios, se ela faz o mesmo. Johanna olha na minha direção, e tem um sorriso bobo, que sugere uma espécie de orgulho não dito em palavras. Ela se inclina e beija minha boca, intensa. Então pousa a mão sobre a minha perna por um instante. Gostei da produção. Não consigo descrever o quão satisfeita estou por saber que está se empenhando na sua transformação e ainda age por conta própria. Você foi o meu gatilho e é a minha mestre. Diga, estou no caminho certo? Posso ser bem vista em qualquer ambiente? Mais do que isso, querida. Ela liga o carro, e rapidamente saímos da inércia, seguindo pela avenida, até virarmos à esquerda. Está começando a aceitar sua beleza interior, porém, ainda lhe falta um longo caminho até que atinja o máximo da sua sensualidade. Gosta da sua namorada dessa forma? Gosto, sim. Quantos quilos você ganhou usando os meus suplementos? Acho que algumas gramas. Só isso? Achei que pudesse ganhar peso muito mais rápido. Um dinossauro leva 20 anos para atingir a maturidade. Raciocínio. Ela ri. Você não é um réptil jurássico, querida. Enfim, pensou no que pode ser a surpresa de hoje? Johanna se concentra na estrada e liga o seu rádio. Eu tentei não pensar, mas, sou teimosa, não consegui evitar. Há tanto o que fazer à noite nessa cidade. Então deve deixar tudo a cargo do acaso. Prometo que não vai se arrepender. E se retornar à sua casa hoje sem um sorriso, eu não tento nunca mais te surpreender. Isso pareceu sério. Ela decidiu apostar em algo que tinha certeza que eu iria gostar, e se não gostasse não tentaria mais, sem mais surpresas. Por favor, não pare de tentar. Peço desesperadamente. Estou ansiosa para a surpresa, sim? A propósito, tenho uma surpresa para você também. Ao contrário de você, eu gosto de ser surpreendida. Quanto maior a surpresa, melhor será o impacto que ela terá. Pena que a surpresa não era tão grande. Eu torço internamente para ela não criar expectativas de que eu vá comprar algo grande. Afinal, eu não tinha comprado e sim feito. Estava disposta a revelar que estava apaixonada, e que precisava de toda forma ouvir o mesmo para ficar bem comigo mesma. As outras coisas viriam depois. Johanna seguiu por ruas bem iluminadas e cheias de vida nessa hora da noite, em que muitos dos empresários iam se reunir em pequenos conventos para que pudessem discutir seus assuntos longe de curiosos. Nesses lugares, era comum ver mesas cheias de pessoas em gravatas tanto do lado de fora quanto de dentro. Ao leste do centro de Dublin ficava uma zona histórica, onde vinha em vários dos passeios da escola. Visitava os grandes museus de arte e literatura de onde várias das coisas mais antigas podiam ser vistas de perto, ou até mesmo tocadas. Como as velhas fortalezas vikings muito distantes nas montanhas que pareciam formar uma grande barreira ao redor da cidade. Entre esses lugares históricos, estava o Anfiteatro de Dublin, que foi fundado há quase 100 anos e restaurado 2 vezes. Os meus olhos brilharam quando vi aquele colosso com 3 andares em blocos calcários aparecendo na minha frente, entre as outras instalações que na maioria eram casas de arte.
hotéis de médio porte, e alguns restaurantes que serviam comidas étnicas de cada país, alguns brasileiros com suas famosas feijoadas, alguns franceses com seus derivados de frango e escargot, e os chineses com suas sopas e arrozes, etc. Nós paramos em frente ao anfiteatro, e eu prontamente sorri. Teatro? Por isso queria que fosse à noite. Sim, hoje estreia uma peça que acredito que você vai gostar. Me acompanha? Quem chegar por último é a mulher do padre. Ela ficou séria por um instante, mas depois gargalhou, e então ficou séria novamente. Só se ele aceitasse pecar, me jogando no meio do altar sacerdotal e me botando de 4 entre as escadas. Eu quase me engasguei com a intenção, e o que me pareceu ser uma louca fantasia erótica daquela mulher tão sensual e perdidinha. Ok. Nós desembarcamos do carro. Ela tomou a minha mão entre a sua, e seguimos para o hall de entrada que lembrava o Titanic. Havia várias escadas que davam em diversos lugares. As paredes de cor bege tinham entalhes barrocos e algumas esculturas gregas, como se estivesse representando um grande teatro grego. Havia múltiplas salas, separadas por portas de vidros negros e cortinas azuis, além de que cada uma tinha uma pessoa responsável pelo atendimento. Longe dali, uma espécie de exposição reunia algumas pessoas. Era sobre a influência do teatro na vida das pessoas. Impressionante como esse lugar poderia ser tão grande. Nós caminhamos por alguns metros antes que um homem barbudo chegasse a nós trazendo o que parecia ser 2 ingressos dourados numa bandeja de prata que Johanna recolheu, e neles estavam escritos nossos nomes e nossos assentos. O meu era o número 122 e o dela 123. Você comprou os melhores lugares da casa? Merecemos visão privilegiada. Ela tomou a minha cintura, e começamos a caminhar pelo grande salão que tinha pisos brancos e uma iluminação divina que parecia ser uma chuva de luz sobre nossas cabeças, já que não havia um ponto cego. Seguimos por alguns corredores até encontrar com uma nova sala, ou pelo menos uma das entradas dela. Tomamos uma fila que não era tão grande, mas eu fiquei embasbacada tentando encontrar uma coisa para fixar o meu olhar, e tinha tanto o que olhar. Posteres de atrizes e atores famosos, programações, casts, cenários e peças que seriam apresentadas. Ei, qual é o nome da peça que vamos ver mesmo? O Ouro dos Tolos. Ouro dos Tolos. Ai, meu Deus! Não me diga aqui! A peça de Janine Blanchet. Eu morri por ar. Meu peito se contraiu quando ouvi que eu estaria na peça escrita pela própria Janine Blanchet, que estava esgotada fazia meses em toda a cidade. Então comemorei. Pulei em seus braços e a beijei como podia, tentando mostrar um pouco da minha gratidão perante isso. Toda a surpresa e o mistério que Johanna guardou foi revelado nesse momento. Talvez fosse essa expressão que ela gostaria de ver no meu rosto, quando disse que surpresas eram a melhor coisa que poderia acontecer a uma pessoa. Eu vou ter um infarto, me segura que eu vou cair. É sério? Não, tolinha. Nós duas rimos. Ela me abraçou por trás e beijou o topo da minha cabeça, quando a fila começou a andar lentamente, e uma a uma. As pessoas entregavam seus bilhetes a um homem vistoso, que ficava próximo à porta, e carimbava-o antes de devolver. Eu esperei, encarei as portas pretas e tentei não pensar muito. Pensar que em poucos instantes veria ao vivo, e a cores mais uma vez a incomparável Janine Blanchet. Instantes depois chegou a nossa vez. Ambas entregamos os bilhetes e depois as portas foram abertas para a gente. A sala do anfiteatro era impressionante. Tinha 2 andares circulares. No andar de cima, apenas alguns pares de cadeiras especiais que eram boas se a pessoa viesse ver uma obra qualquer. Mas para Johanna, que sabia do meu apreço por Janine Blanchet, decidiu escolher as melhores cadeiras que ficavam aproximadamente na 10ª fileira das 50 que haviam em toda a extensão da ladeira desde o andar térreo até o palco vários metros lá na frente com uma grande cortina vermelha. Eu arfei o ar do lugar que tinha cheiro de madeira polida e folhas de papel. Era maravilhoso. Os ingressos desse teatro eram caros porque ele só era frequentado pela nobreza e pelos endinheirados. E das poucas vezes que vim como espectadora, ficava em lugares distantes, os mais ao fundo que custavam menos, e bem pouco podia aproveitar. Antigamente, o meu pai me trazia para ver alguns shows. Cheguei a ver Janine em outras 2 peças, mas jamais estive tão próximo quanto estaria naquele momento ao descer uns 20 degraus de escada e virar num corredor onde estavam outras 20 cadeiras lado a lado. Obrigada. Querida, está emocionada. Johanna seca os cantos dos meus olhos com os dedos e beija minha bochecha. Me permite descansar em seu peito, enquanto todas as luzes ainda estão baixas para não causar interferência no palco, onde eram mais fortes e vividas.
O ambiente estava lotado. As múltiplas vozes se misturavam e criavam ecos. Era como se eu estivesse apresentando a peça, do outro lado da cortina vermelha, com apreensão e expectativa de como seria ou de como eu me sairia. Eu sorrio para o nada enquanto olho para a frente, e apenas espero pelo grande momento. Eu sabia que iria gostar da surpresa, por isso disse que se não se surpreendesse eu nunca mais tentaria. Você tem um estranho dom de decifrar a minha previsibilidade. Ah, não seja má consigo mesma. Ela sorriu, convencida. Se lembra do primeiro dia quando nos encontramos, eu fiquei abobalhada com a vaga menção do nome de Janine, você dizendo que a conhecia, que iria me apresentar a ela quando fosse possível. Estou saudando a minha palavra, aqui você terá 100% de chance de conhecê-la. Quando soube que ela viria para cá nessa semana, fui correndo conseguir os ingressos. Mas como conseguiu? A estreia estava esgotada há meses. Eu fiquei super bad quando descobri que já tinha enchido porque tinha guardado um dinheiro e pretendia comprar um lugar aqui, mesmo se fosse para ficar atrás da porta. Quando se conhece a estrela da peça, nada é impossível. Claro, dessa vez não foi o poder do dinheiro que tinha falado mais alto. Eu não sei como agradecer às estrelas por terem me trazido você. Como posso retribuir tudo o que tem feito? Eu me levanto do seu peito, a beijo, como se dominasse toda e qualquer técnica. Sinto quando o calor preenche o meu corpo, bem mais que o lugar lotado, e quente que nem mesmo o ar-condicionado consegue resfriar. Aquilo era interno, intenso e inextinguível. Me faça gozar, aqui e agora. Sibilou ela roçando seu nariz contra o meu. Eu me virei, confusa, curiosa. Me toque, Cecília. Você não vai conseguir me agradecer de forma melhor, é só o que peço. Nós entreabrimos nossos lábios, eu abro os olhos, tenho seus plantados sobre os meus. Ela vira o meu rosto e beija o meu pescoço. Há pessoas atrás de nós, na frente e em ambos os lados com exceção de um banco ao seu lado direito. Eu recuo, tímida, corada e um tanto insegura de que vá conseguir fazer alguma coisa. Mas agora? Nunca deixe uma mulher na fase mais intensa da vida excitada sem tratamento. Ouvi-la me pedir para fazê-la gozar naquele momento fez os dedos das minhas mãos e dos pés formigarem. Sangue correr pelo meu corpo, até embaixo o suficiente para me dar uma ereção forte, que me forçou a cruzar uma perna sobre a outra. Coloque a sua mão em mim, querida. Já vim sem calcinha para facilitar. Isso se chama imprevisibilidade. Eu estou em êxtase, quase como se estivesse sobre o efeito de bebidas ou alucinógenos. Johanna segura a minha mão esquerda, e estou tremendo. Põe os meus dedos entre os seus esfregando as pequenas ondas em sua barriga, quando abre um pouco suas pernas e eleva o vestido já curtíssimo enquanto tenta olhar para os lados. Eu estou nervosa, não quero me constranger caso alguém veja, mas não vacilo. Minha respiração está desigual quando acaricio a pele macia no interior de sua coxa, a cada segundo andando 1 centímetro, sendo acompanhada pelas suas mãos cuidadosas. Até que a sinto e suspiro, com o espasmo involuntário ao encostar na pele quente dela, e a fina onda de pelos contra a ponta do meu dedo. Ela já tinha isso em mente. Sua amiga era quente, seu clitóris era macio e saliente, e reagiu ao meu toque com um leve pulsar de sangue, exatamente como o meu. Ela já está úmida, dava para sentir o algo líquido deslizando. Eu suspiro quando sinto os meus dedos tocando-a, mas ela não me deixa muito tempo por lá, porque levanta a minha mão, olhando nos meus olhos e depois abre o meu dedo do meio e o lambe muito discretamente. Eu abro a boca e dobro os lábios, cruzo mais as pernas que chega a dói. E ela só larga da minha mão quando o meu dedo está molhado, e eu sei que devo voltá-los lá para baixo. É o que ela quer. Eu busco encontrar a sua entrada e saber como aquilo funcionava. Está no caminho certo, querida. Ela suspira em meu ouvido. Eu a acaricio por mais um instante até chegar à parte de baixo, e ser recompensada com uma pele macia, e uma suave entrada onde insiro a ponta do meu dedo do meio, curiosa, explorando, e depois tiro. Ela está incandescente quando meu dedo entra novamente, e eu mexo algumas vezes, sem jeito, sem entender o que estava procurando. Ela geme em meu ouvido enquanto que eu gemo internamente com cada interação, e ponho a mão direita na minha frente. De olhos fechados, ponho o dedo, acaricio seu clitóris, uma pequena joia exposta. Meus dedos se acomodam dentro dela, entrando e saindo lentamente, se acostumando com a velocidade, e ela geme em suspiros quando apoia a cabeça no banco. Tudo o que nos rodeia são vozes paralelas e o escuro da plateia. Eu sei como as pessoas em vídeos pornô fazem. Sei que preciso encontrar algo dentro que tem uma textura diferente e é pequeno, sensível e muito prazeroso. Eu mordisco meu lábio inferior enquanto ouço leves estalidos dela ao inclinar os meus dedos para cima.
até que ela segura o meu braço e gira com a cabeça na minha direção antes de desbancar em pulsações e gemidos silenciosos que fazem seu peito se contrair. Sorriu como uma conquistadora de mundos ao tirar os meus dedos. Ah, que delícia, sweetheart Deus. Ela joga os seus cachos para trás da cabeça antes de reabrir os olhos, se suas unhas desgrudam do meu braço quando ela relaxa na cadeira. Minhas fantasias vagueiam ao longe, pois pela primeira vez eu tinha tocado alguém. Pensava que chupar um homem, tê-lo na minha boca, era uma sensação boa, mas sentir uma mulher pulsar e gemer ao mesmo tempo era incrível. Então ergui a mão, mas ela me segurou. Prove. Ela eleva a minha mão para cima, e então lambe os meus dedos muito levemente. Eu cruzo as pernas sentindo que também estou quase chegando ao meu êxtase. Só que ao contrário dela, o meu seria um desastre, e eu talvez ficasse marcada para sempre se ela visse qualquer coisa. Eu também lambo o meu dedo, e sinto a consistência de seu prazer em minha boca. É algo diferente de tudo o que já provei, e não pode ser descrito em palavras. Que delícia! Foi muito bom. Ela abaixa o seu vestido e cruza as pernas enquanto ainda se contrai na cadeira. Como conseguiu fazer isso tão bem em outra pessoa se nunca esteve com ninguém? Não sei, experiência própria? Minto. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu nunca tive uma vagina, portanto não sabia qual era a sensação de ter uma. Ou pior, de como fazê-la atingir o êxtase, sendo que os homens o atingia de uma forma diferente com seu órgão. Era muito mais fácil fazer em mim mesma do que em outra pessoa que tivesse um aparelho diferente do meu. Qualquer hora farei o mesmo por você, e vou te dar um orgasmo que homem nenhum jamais poderia dar. Ela sorri. Sei boas formas de chupar uma mulher e fazê-la gozar na minha boca. Eu pisco longe da sua visão e não sei o que dizer, mas também fui salva de falar quando ouvimos um coro musical despertar a atenção de todos para o palco. O anúncio de que o maior show do ano começaria nesse lugar e eu estava ansiosa, mais do que nunca, ainda mais depois do que acabei de fazer, de como fiz algo que não sabia e elogiada mesmo que não tivesse ideia de como seria sua reação. As janelas se abrem e a primeira coisa que vejo é um homem ruivo trajando roupas de um soldado inglês e um outro que estava sobre uma espécie de trono, como se representando um rei imponente com seus cabelos grisalhos, cetros, ouro e roupas perfeitas. O homem estava perante ele quando ouviu o barulho simulado de uma porta se abrindo, e todos na plateia se levantaram para receber Janine Blanchet, trajando as roupas de uma dama da nobreza, a princesa Carmen. Eu suspiro, empolgada agarrando o braço de Johanna, parecendo uma criança sapeca. Dizeis-vos, pois, que cobiça a mão de Carmen, mas não ofertas quaisquer benefícios ou dote à corte de tua majestade, o rei. Achas justo que consideres-te o teu pedido, simples soldado? Questiona o rei, em uma voz autoritária. Perdoa-nos, meu pai, mas amo Marco Antônio e nego-me a ser desposada pelo arquiduque de Chester. A voz de Janine preenche o vazio da minha alma e alegra o meu rosto. Prontamente ponho um sorriso impressionado nas minhas faces. Vossa Majestade do Rei, proveite minha coragem ao dar cabo do maligno dragão Cotton. Julgais-me por serdes um simples soldado, mas sequer teu general teve coragem para ir à missão. Questiona a autoridade de seu superior? O rei lhe dá um olhar frio, mesmo que desde o começo ele estivesse de cabeça baixa praticamente encarando o chão. Não, senhor, apenas desejo provar que sou digno da mão da bela Carmen. O moço ruivo se vira em direção a Carmen, e ela cora, olha para nossa direção, e todos nós fizemos o som de fofura. Um simples soldado do rei, sempre será um simples soldado do rei. Vá, desapareça de minhas vistas e não aporreis mais a minha paciência. Carmen o ajudou a se levantar, e ele ousadamente deu as costas ao rei sem prestar reverência. Ele saiu a passos grosseiros e ela correu para que conseguisse acompanhá-lo. Em outra parte do cenário giratório, havia um corredor adornado por uma parede de blocos cinzentos, sem janela e pisos de pedra. Espera-te, Marco Antônio. Vou levá-la do reino, minha amada. Teu pai não impedirás que fiquemos juntos. E para onde iríamos, Marco? Não tens recursos, já que o rei lhe tomou todas as posses com os altos tributos. Tua família aliou-se à França, e serás procurado por todos os reinos e serás morto e pendurado. Ainda não sei. Enfiar-te-ei em uma carroça e partiremos a jumenta ao redor do mundo se preciso for. A jumenta, estimado Marco, sujaria meu delicado vestido de cocô de jumenta. Nós rimos. Um cavalo vagabundo, proponho-te. Oh, tua bravura supera tua racionalidade, querido Marco. Hoje pela noite estarei à espera lá do lado de fora de teu quarto. Se desejas-me, partiras comigo nessa noite. Segui-lo-ei até o fim do mundo se preciso for, mas não estou segura quanto à nossa fuga. Vai, tenta-te mais uma vez convencer ao meu pai. Fuga?
De repente, alguém surge de um outro cenário. É uma mulher ruiva de feições severas, maquiagens escuras, um vestido bufante e um leque para espantar o calor. Lady Calliope. O jovem ruivo reverencia a madrasta de Carmen, a mulher substituta da rainha morta. Minha madrasta estava a conversar com Marco. Não aguento mais viver fechada ao mundo. Julgo-me capaz de escolher o homem que desejo para casar e Marco faz-te bem esse papel. Eu percebo como o casal se ama. A peça em si é um tipo de Romeu e Julieta sem guerras entre famílias e essa chama que eles sentem é o mesmo que sinto por Johanna, algo que não pode ser explicado. De repente, ela segura em minha mão e eu me permito. Teu destino é substituir teu pai como rainha, garota. Não serás respeitada ao lado de um soldado qualquer. Casaras-te com o arquiduque como foi estabelecido o tratado. Mas, não questione, apenas acate o que teu pai diz e só terás a ganhar. Alguém poderia sequer questionar o que sentimos. O jovem Marco brada. Nego-me a aceitar isso. Como aquele jovem garoto perdido e sem dinheiro poderia dobrar o rei do país mais poderoso do mundo na época? Se tentasse, poderia acabar com uma corda no pescoço, mas sabe-se que ele arriscaria tudo pelo seu amor. Nas próximas cenas, Janine trocou de roupas e se deitou. Fingiu que estava dormindo quando uma serva passou para conferi-la, e logo que saiu, ela fez um aparato com roupas e cobertores para parecer que permanecia ali, um clássico. Então, as horas avançaram, mas Marco não apareceu, e isso me lembrou Johanna no dia do jantar. No outro dia cedo, e também pela tarde, a princesa questionou o que havia acontecido com Marco que não dava as caras, e a noite baixou outra vez. Nessa, ela esperou no jardim, mas uma outra vez ele não aparecia. Talvez fosse um inconveniente maior do que pensávamos. Eu ouvi murmúrios na plateia de que ele poderia ter desistido da jovem Carmen. Somente durante o 7º dia ele apareceu, e estava um caco. Tinha sido agredido de todas as formas pelo rei que descobriu sua tentativa de fuga pela senhora Calliope e enviou homens atrás dele. Trágico. Mas ele ainda não havia desistido. Naquela noite ele tentou e conseguiu. Armou uma escada perto do quarto de Carmen, e ela desceu sem chamar atenção.